Da última vez que eu falei sobre monitoramento eletrônico, foi lá na Paulista, num auditório grande, eu falei sobre os aspectos históricos, tecnológicos e fundamentalmente jurídicos. Foi na semana da assinatura da lei, né, da sanção e do veto. O que mais chamou a atenção nessa lei não foi a sanção, foi o veto. Né? E eu descobri como é que foi esse veto dentro do Ministério da Justiça. Se for o caso, a gente conversa sobre ele, porque, na verdade, fundamentalmente esse veto ocorreu por conta de uma nota técnica do CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e uma nota técnica que saiu também de dentro do DEPEN, dizendo que o monitoramento eletrônico era desnecessário nos outros pontos do projeto, porquanto todos os outros pontos do projeto, todos os outros incisos partiam de uma relação de confiança que o juiz deveria ter com o apenado, com o sentenciado. Até porque essa alteração não tinha como ideia principal a substituição da pena, ou da prisão processual. A ideia era para quem estava já com a pena liquidada ou em execução provisória. Não foi isso que aconteceu. Né? Ficou um pouco difícil trabalhar com projetos de ressocialização, até porque hoje vocês viram o dia inteiro, hoje a manhã inteira, que a lei abarcou apenas e tão somente as hipóteses do semiaberto e da saída temporária, que equivocadamente é chamada de indulto pela mídia. Não é. Indulto é outra coisa, é outro instituto. Né? Eu falo que o indulto é para Barrabás, né? Para fazer um processo mnemônico disso, né? Lá na Bíblia. Você solta, você extingue punibilidade. Isso é saída temporária, como uma das formas que a legislação entendeu de criar um compromisso com aquele que vai ser posto em liberdade num período curto de tempo. Hoje, na condição de diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, eu vejo o problema por um outro ângulo. Não que eu tenha deixado de ser o promotor que sempre fui. E há necessidade, sim, e eu não tenho medo de dizer aqui, nem um pouco de receio, porque parece que as pessoas têm medo de dizer aquilo que pensam, que alguns muros devem ser aumentados, sim, para alguns criminosos. Há pessoas que, lamentavelmente, não conseguem retornar ao convívio social e necessitam, para nossa infelicidade, para a infelicidade da humanidade, ficar no cárcere. Exemplo disso é aquele moço que saiu em saída temporária em Cunha e matou as duas meninas. Isso é um fato. Ele não poderia ter voltado prematuramente ao convívio social. Nós perdemos com isso. Duas meninas, começando a vida, foram mortas por um sujeito que não atendeu. E olha, não ter monitoramento eletrônico nesse caso. Nós teríamos evitado duas mortes e uma sensação de impunidade naquela região. Fui titular da promotoria de Cunha. Me choquei com o crime porque eu sei o que é Cunha. O máximo que tinha lá era furto. Furto de peixe. Eu nunca tinha visto isso. Furto de peixe. Tinha criações de peixes lá, as pessoas abriam a água e pegavam carrinhos e carrinhos de truta, porque lá cria muita truta. Isso que era mais grave que tinha lá. Hoje tem homicídio dessa natureza. Falha do sistema, falha da ideia. Então, longe de querer dizer que não há como conviver com o cárcere, nós temos que ainda. A humanidade não conseguiu superar a convivência com o cárcere. Lamento. Né? Nós temos hoje, sob a nossa coordenação, o Sistema Penitenciário Federal. Nós temos 4 unidades penitenciárias. Por mais esforços que nós fazemos no sentido de proibir ou de evitar que aquelas lideranças tão perigosas, tão perniciosas, que estão no Sistema Penitenciário Federal, e o Sistema Penitenciário Federal ele veio com o escopo de auxiliar os estados na salvaguarda da sua sociedade, porque para lá são remetidos os mais perigosos criminosos da nação. Nós temos hoje por volta de 500 presos no Sistema Penitenciário Federal. Certo ou errado, resultou numa diminuição considerável nas rebeliões nos estados, mas o fato é que nós temos que conviver ainda com esse tipo de problema. No entanto, por um outro lado, nós temos visto, isso eu já disse, Belmonte sabe disso, nós temos, lamentavelmente, pessoas encarceradas que não deveriam estar encarceradas. O sentimento que eu tenho é de uma grande frustração, porque o direito penal ele não se presta ao castigo somente. Porque ainda tem um quê de castigo quando você lê o artigo 59, mas o escopo da lei. Me perguntavam, Rossini, qual é o seu projeto para o DEPEN nos próximos anos? Boa tarde. Cumprir a LEP.
É tão difícil cumprir a LEP, mas o nosso desejo é cumprir a lei de execução penal na sua inteireza, porque nem isso está acontecendo, não é? Esse é o projeto. E o artigo 1º da LEP é muito claro nesse sentido. É cumprir a lei, a sentença, que o juiz, ao decidir um caso, ele quer ver o seu produto efetivamente aplicado, reconhecido pela sociedade, e procurar, com o maior esforço possível da nação, e do sistema de justiça criminal, e do sistema e do próprio Poder Executivo, que é quem, em última instância, executa a pena, não é? Na verdade, a sentença penal condenatória, você tem a liquidez e a certeza, e o Executivo, o Poder Executivo, através das suas secretarias de Justiça, de Cidadania, enfim, cada Estado tem um nome, promover a execução desta pena, com o escopo de ressocializar, não é? Nós temos alguns problemas, eu dizia para o Delmanto lá em Teresina, que aqueles que não foram sequer socializados, né, por conta da pobreza que ainda persiste no país, a despeito da riqueza, né, que nós temos, então o fosso social é muito grande, nós temos um grande problema. Nós deixamos para o sistema penitenciário socializar as pessoas, porque são pessoas, muitas das vezes, analfabetas e que não tiveram acesso ao mínimo de qualidade de vida e delinquiram. É fato, né? Há quem diga que a pobreza não está ligada à criminalidade. É mais ou menos simbiótico. É em Portugal, é em qualquer lugar do mundo onde você tem pobreza em excesso, você tem, lamentavelmente, a prática criminosa. Eu tinha uma ideia que na Índia não era assim. Não, na Índia é assim. Tem muita criminalidade. Aqui a gente não fica sabendo, a não ser através de pesquisa. Porquanto, como fazer com que o sistema penitenciário ele socialize pessoas? Não é? E outro dilema, dizia para o Delmanto lá, como aplicar a pena para aquele que está plenamente socializado, são os criminosos de colarinho branco. Qual é a função da pena para aqueles que, por exemplo, são governadores e subtraem o dinheiro do povo? A cadeia não é para socializar, nem para ressocializar. Aí eu lamento dizer, é para castigar, é para servir de exemplo. Então vivemos um drama sistemático. Hoje se misturam princípios, se misturam coisas que me parece que se pensar num esforço nacional, e a OAB tem feito isso, mas nós temos que pensar fortemente em tratar algumas coisas de um jeito e outras coisas de um jeito, que nós tratamos tudo no atacado e acreditamos que estamos fazendo a coisa correta, né? Eu ouvi da boca do ministro da Justiça, Dr. Miguel Reale Júnior, advogado em São Paulo, que hoje ele reveria a comissão que em 84 construiu a parte geral do Código Penal e a própria Lei de Execução Penal, eles teriam um outro olhar com relação ao regime aberto, que o regime aberto faliu, ele não existe. Né? Se esperou dele que a casa do albergado existisse, e hoje o semiaberto é o aberto. Né? Porque não tem aberto, enfim. Então as coisas precisam de um reajuste, um rearranjo, e eu tenho trabalhado muito junto ao colega Marivaldo, que é de São Paulo também, advogado aqui, com inscrição aqui nessa casa, é o secretário de Assuntos Legislativos. Marivaldo, nós temos que repensar regime. Os regimes, né? O sursi, a gente vai ensinar para o aluno na classe o que é o sursi. Não existe mais sursi no mundo fenomênico. Acabou, desapareceu. Porque o artigo 43 e seguintes do Código Penal tratou de matar o sursi. E o sursi não existe. O livramento condicional, você tem réus que não querem um livramento condicional, porque o livramento condicional você perde o tempo que você está na cadeia. E o aberto você ganha. Você conta como pena cumprida. Então, que sistema é esse? Que fica ao talante do próprio condenado escolher o regime, escolher o benefício que vai cumprir. Então, é um paradoxo que nós temos que enfrentar, primeiro com relação à forma que a lei está, né? E nós vemos que também as leis são feitas de afogadilho, ao sabor dos acontecimentos. A lei dos crimes hediondos aconteceu em 90, logo depois da Constituição e da Constituinte, por conta de um sequestro de um global. Não é? E depois de tantos anos foi declarado inconstitucional em alguns de seus aspectos. Eu lembro bem, já era promotor em 90, no Imbu, nós tivemos, na distância de 2 meses, doutor Nuno, a alteração do artigo 213 e 214 do Código Penal, um pela Lei dos Crimes Hediondos e outro pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que se aplicava? Né? Em 2 meses, com o mesmo Congresso Nacional. Então, vejam como é difícil. Só que eu não vim falar disso.
né? Porque nós temos que tentar, porque é fácil criticar a lei, dizer da lei, tal. O problema é, como, olha, o ministro vai me ligar em casa, e até foi uma coisa que eu queria, interessante, para dividir com vocês, nunca dividi em público, ligou o próprio ministro na minha casa, de quem eu fui aluno, e trabalhamos na época da máfia dos fiscais aqui, eu no GAECO, ele na Câmara, né? Daí a nossa proximidade, e ele ligou para mim, quem atendeu foi minha filha, e saiu gritando, papai, tem um tal de ministro ligando para você. Eu falei, Fernanda, não, pode ser ministro da igreja, pode ser, não, era o próprio ministro da Justiça. Eu falei, Fernanda, você sabe quem? Eu não sei, esqueceu o amigo. Ou seja, veja que coisa interessante, né? A humanidade disso. E ele me liga e diz assim, Rossini, eu tenho uma encrenca para você. Mas eu não tinha noção do tamanho da encrenca, que era ter o olhar, né, que eu tenho hoje, que tenho só 2 meses nas funções lá, com relação ao sistema penitenciário nacional. Eu vou dar alguns dados, tentar encontrar algumas soluções. Esse dado foi tirado ontem do Infopem. O que é o Infopem? O Infopem é um sistema que vocês podem consultar no site do Ministério da Justiça, que trata justamente, procura compilar os dados que existem com relação ao sistema penitenciário nacional. Só que tem um problema. Quem alimenta esses dados? São os estados. Nós vivemos numa república federativa. Diferentemente de Portugal, o Brasil tem fez essa opção política. E a federação, né, que ela não foi construída de fora para dentro, mas foi de dentro para fora, um Estado unitário que se transforma em federação, e não vários estados que se transformam numa nação, ao contrário, né, você sempre tem esse viés de unidade. Todos nós esperamos de Brasília as soluções dos problemas. Não foi diferente com o Infopem. O Infopem procura mostrar para todos, para o Brasil, para o mundo, para o universo, quantas pessoas nós temos no sistema carcerário, no sistema penitenciário, quero dizer. Mas a alimentação quem faz? É o sistema estadual. Então tem estado que não alimenta, a ponto de nós termos que dizer para os estados, senhores, se vocês não alimentarem direito o Infopem, não haverá recurso para a construção de unidade prisional. Porque como você vai fazer política pública de destinação de verba se você não tem um dado de realidade? Então tem estado que esquece, tem estado que não alimenta direito, tem estado que não tem essa preocupação. E tem estado que, por conta das suas características geográficas, eles têm um grande problema. As informações não chegam. Tem comarca no Pará que você só chega com 3 dias de barco. No Amazonas também. Como você vai fazer um cadastro online em tempo real? Não dá. Não tem condições. Então, para essas regiões, nós não temos nem que falar em monitoramento eletrônico, porque não tem nem condições de pensar numa solução dessa. E é o Estado que vai ter que pensar, a despeito da crítica que o professor fez aqui, que nós não regulamentamos. Eu tenho uma informação para lhe dar, que o decreto, aliás, que solução estranha, né? Interessante foi dado por essa lei, hoje já inquinada, não a estadual, a federal, pelo professor Alexandre, analisada pelo professor Alexandre de Moraes. Não me deixem esquecer, mas é porque a lei, a ela foi dada uma oportunidade. Engraçado, o veto veio com uma solução de se regulamentar por decreto. Vocês viram isso? Não sei se o Alexandre falou isso hoje pela manhã. Então, eu vou alertá-los. A lei delegou a um decreto presidencial o trato, né, o ajuste fino do monitoramento eletrônico. Eu estou estudando esse decreto. E parei de estudar o decreto, senhores, por conta, depois eu volto aqui nesse slide, por conta disso. Deixa eu ver se eu consigo, se eu não apaguei na hora que eu fui pego aqui. Né? PL 4208 de 2001. É esse que o senhor vai estudar? Não, né? O senhor vai estudar o CPP. Por isso que eu queria falar por último. Eu vou tirar a graça da fala do... Tá, posso falar? Pois é. O José Eduardo Cardoso, hoje ministro, foi deputado federal por São Paulo por duas legislaturas, 2 mandatos. E ele foi relator de um projeto de lei que trata das cautelares do CPP, que ia ser votado quarta-feira passada, é o 4208 de 2001, tem 10 anos esse projeto. E não foi votado pelo passamento, né, pela morte do ex-vice-presidente, José Alencar. E o Congresso, todo mundo foi para o velório. Baixou, e esse projeto vai ser votado quarta-feira que vem, tem acordo de liderança, é votação simbólica. E agora já, a partir
da sanção, porque a votação vai acontecer quarta que vem, acompanhe, 4201/2001, 4208/2001, trata das cautelares. Então, agora, o monitoramento eletrônico chega com a sua utilidade real, que é desencarcerar. E vem pela mão do gato. Desculpa de dizer, mas nós nos esforçamos demais para que isso não fosse retirado. Eu fui na Nassau e falei, não pode ser retirado o monitoramento eletrônico como cautelar, como um dos pontos da cautelar, porque pode ser usado já pelo juiz ao preso provisório, no caso, e eu na regulamentação, por isso que o decreto ficou um pouco atrasado. Professor, desculpe de dizer isso, eu acho que é uma explicação que o Ministério da Justiça tem que oferecer, né? Qual foi? Porque se sabia que iria entrar um projeto de lei que iria já trazer o monitoramento eletrônico de outro jeito, pela cautelaridade. E aí sim, um decreto só para regulamentar tanto as duas hipóteses quanto a nova hipótese. Nós estamos discutindo da constitucionalidade. Eu acho de perigosa constitucionalidade regulamentar processo penal, né? Ou alguns aspectos de procedimento, embora a lei fale que procedimento dá, processo não dá, mas até aí nós vamos ter um grande problema no Supremo, vamos deixar para o Supremo por decreto. Mas confesso que nós já estamos com o decreto pronto, só no aguardo da sanção. Para poder o juiz de direito, é onde eu queria chegar, porque nós temos que entender, professor, que nós temos um grande problema, que qualquer profissional, e aí eu vou falar da população carcerária, mas qualquer profissional quer ver o seu produto efetivado. O médico quer que a doença seja curada. O engenheiro quer ver que a sua obra seja ocupada, seja utilizada. O jurista quer ver sua obra divulgada. O professor Delmanto, com o seu Código Penal anotado, ó o merchan, ele quer ver a sua obra, não é, professor? Que edição que está? Oitava edição, né? Eu tinha que fazer isso, a gente não combinou, mas ele me prometeu um código lá em Teresina. Até hoje não veio. Agora vai para o DEPEN, não é? O literato, o professor, ele quer efetivamente ver sua obra conhecida e reconhecida. Camões, quando viajava, olha o que ele fez conosco, né? A língua portuguesa aí, por tantos lugares aqui no Brasil também. Então, o juiz quer ver a sua decisão efetivada. E por que ele não dá os benefícios que poderia dar? Porque ele tem a única certeza que o juiz tem é que no cárcere a sentença dele vai ser efetivada. É uma tristeza isso. Porque o juiz poderia, sim. Eu estive em Tocantins esses dias e detectei que nós temos 261 presos lá definitivos por furto, sendo metade por furto simples. Aí o juiz fala, mas aqui em Tocantins o furto é um crime grave. Mas ele foi pedir vaga para o sistema penitenciário federal. Então vocês resolvam os seus, com todo o respeito que eu tenho a Tocantins, nós estamos tentando transformar a unidade de jovens adultos lá de 400 vagas para 4.000 vagas, porque os recursos porque houve um corte de 50 bilhões, agora, 50 bilhões de orçamento brasileiro, agora em fevereiro. Então nós temos que fazer o mais com menos, não quero fazer propaganda aqui, mas o fato é que os cortes chegaram e os projetos têm que acontecer. Vejam só, e essa é a questão. Dar uma outra opção ao juiz de direito, ao sistema de justiça criminal, que não a cadeia, que não o cárcere. Esse é o desafio. Convencer, viu, professor? Hoje não dá para convencer, porque você troca 6 por meia dúzia. Você não tira do cárcere quem está encarcerado com o sistema que aí está na lei que foi vetada na sua totalidade. Você não tira. O sujeito está no semiaberto, mas volta para o... E tem estado que não sai no semiaberto, saibam vocês. O semiaberto é cumprido, sim, em unidades tanto agrícolas quanto industriais. Eles não saem. E tem unidades da federação, como aqui em São Paulo, que as pessoas saem. E a mídia só mostra, para nossa tristeza, aqueles que saem e cometem crimes. E não são poucos. Não são poucos, porque nós temos no sistema penitenciário nacional uma enormidade de gente no semiaberto. Isso é um fato sem controle. E o juiz poderia dar muito mais se houvesse
Controle, porque nós não podemos perder, já disse aqui, da humanidade. A humanidade que está nesses detalhes. O preso está preso e o juiz está lá no gabinete dele. Ele não quer que na comunidade dele ele seja tido e havido como um juiz fraco, nem um promotor como um promotor fraco. Eles são profissionais, estão trabalhando para isso. E a legislação não oferece o sistema. Então, nós viemos aqui fazer um olhar crítico de política pública e não um olhar jurídico tão somente. Coisa que eu fiz algum tempo atrás, quem quiser, pega no acervo aqui da UAB. Fizemos os estudos de tantos países, etc. e tal. E olha, e os outros países não fizeram por outra razão também. Né, professor Nuno? Por que Portugal? Porque é bonito, porque é legal, porque é bacana? Não, porque o sistema carcerário de Portugal, pelo que eu vi da última apresentação, 17 mil pessoas, né? É isso, o sistema inteiro. Nós temos só 10 vezes mais no estado de São Paulo. Né? Estava com problemas de encarceramento. Olha que loucura. Nossa população carcerária ontem, do Infopem, 496 mil pessoas. É 500 mil. É assim, mas São Paulo, falei com o Lorival Gomes essa semana, prende 55 pessoas dia. Prende é o seguinte, pessoas presas em flagrantes que não... Você tem um gap dia 55 pessoas. Nós temos 200 mil pessoas. Onde elas estão? Estão no sistema. Estão superpostas. Né? Diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. No Brasil ocupam. Mas a lei, né? Uma lei natural. Como é que você explica? Você explica que os lugares que as recomendações da ONU, nós temos as diretrizes básicas do CNPCP, uma cela no Brasil não poderia ter mais do que 8 pessoas. 6 ou 8 no fechado. Bom, olha, se for uma cela grande, 20, tudo bem. O problema é que são celas pequenas para 20. E nós temos no Brasil, eu tenho visto, de tudo. A gente não pode falar que o sistema penitenciário brasileiro é totalmente falido. Ele tem alguns lugares, por incrível que pareça, alguns lugares você tem o cumprimento de penas com pessoas no número. Eu estive em Santa Catarina, em algumas celas lá. Eu falei que, estando em Santa Catarina, eu olhei o céu e o inferno. Eu falei que Dante Alighieri ali passou por ali e viu tudo. Porque nós temos, em algumas unidades, alguns sistemas de construção rápida com qualidade, e em outros lugares que tem. Quem inaugurou foi o Tancredo Neves, quando era ministro da Justiça. E a unidade funciona. Então, vejam, né, a população de Santa Catarina, de Florianópolis, hoje tem, e o tipo de crime era um, hoje é outro. Então nós temos esse déficit e o custo médio. Porque há presos que custam mais, por exemplo, o sistema federal custa muito mais, por conta dos agentes federais serem mais... Né? E quando a gente fala em 1.500, nós estamos falando só o custeio dele, nós não estamos colocando o salário do agente, nós estamos colocando na conta o transporte do preso para o fórum e para os incidentes de execução, o transporte do preso para a rede básica de saúde, para o SUS, nós não estamos colocando nada disso. Salário de servidores públicos não entra na conta dos R$1.500. Tá? Tem estado que, com certeza, o custo é maior, se você considerar o custo fixo. Né? Nós não estamos constando aí, e em muitas unidades não se cobra a água é do Estado, e o Estado consta. Enfim, isso é muito mais. É muito mais. Né? A massa então, essa massa carcerária heterogênea. Então, população carcerária e, basicamente, naqueles lugares onde há um superencarceramento. E o que me choca disso tudo é que essas pessoas foram... Nós estamos vivendo um regime de direito, democrático, que é pleonástico, do meu ponto de vista. Se é de direito, já é democrático. Senão não é nem não é democrático. É regime de direito. Essas pessoas, essas 500 mil pessoas presas no Brasil, elas foram formalmente presas. Alguma autoridade policial as custodiou pelo flagrante, algum promotor as denunciou e, com certeza, algum juiz as manteve presa, quer decretando a preventiva ou quer convalidando a prisão, a prisão em flagrante e a prisão temporária. De forma que nós não estamos falando de gente presa, como em outros rincões do mundo, a mano militar e sem acusação formal. É exceção no Brasil. Ora, o judiciário leu todos esses processos, leu todas essas acusações. Vítimas foram ouvidas,
Testemunhas foram ouvidas, os peritos trabalharam e o sistema de justiça criminal atuou para a gente chegar nessa situação. E esse é o grande problema. É uma opção que o Brasil fez pelo encarceramento. O custo é altíssimo. O Brasil é o terceiro ou o quarto país em encarceramento. Não é? O terceiro. Então, há uma briga com a Rússia. Porque na Rússia os dados não são tão transparentes, né, quanto os nossos. Por incrível que possa parecer. Então, isso afronta os direitos humanos. Né? E o que eu tenho dito, eu sou promotor de justiça. Eu fiz acusação por 22 anos, ainda sou. Né? Embora tenha sido advogado, escrevente de cartório. A minha preocupação é como vamos devolver esse sujeito para a sociedade. Ele fazendo o nosso pão, porque fez um curso de padeiro no sistema, ou mecânico, ou fazendo faculdade, ou ele colocando um revólver na nossa cara. Como nós... Não é... Não sei se em Portugal tem prisão perpétua. Tem, né? Não. Mas na Alemanha tem. E nós todos nos abeberamos da doutrina penal, da dogmática penal, na Alemanha. E lá tem prisão perpétua. Lá tem prisão perpétua. Como não tem prisão perpétua no Brasil, lamento informar. Todos. Inclusive, Fernandinho Beiramar, Marcola, se não delinquirem novamente no sistema, vão sair. E pela porta da frente. Querendo ou não. E como eles vão sair? Eu não estou falando de Marcola. Eu estou falando da massa carcerária. Estou falando, desculpa usar uma expressão, do Zé Povinho, que é preso dia a dia, todos os dias na rua, cometendo crime de rua. Eu não estou falando do crime organizado, porque para isso tem remédio. E para isso a cadeia ainda é o único remédio que nós temos. Lamento dizer, para o crime organizado é encarceramento. Agora, e o crime organizado, embora esteja em todos os presídios, aí dominando, não é o grosso da criminalidade brasileira. O grosso, 70 e poucos por cento, eu não levantei aqui, artigo 157, crime contra o patrimônio. E se nós fizermos uma leitura, professor Delmanto, do tráfico, nós vamos, embora seja um crime contra a saúde pública, de saúde pública não se trata, porque se trata de patrimônio, porque o traficante grande, pequeno ou médio, ele trafica para quê? É um caminho. Eu não sou violento. Então, nós temos hoje um problema sério no Brasil do patrimônio. A busca pelo patrimônio, quer pela fome, quer pela ganância, quer pelo prazer. Nós temos muitos meninos aí que, lamentavelmente, são levados ao cárcere porque querem comprar uma calça de marca, um tênis bom, usar droga e vão para o cárcere, porque nem sabem como é lá. Né? Nem sabem como é lá. A classe média está indo bater as portas. Hoje nós passamos nas unidades, e são 1.125 unidades prisionais no Brasil, 1.125, se nenhuma foi construída nesse fim de semana. E nós vamos inaugurar umas 30, 40, ainda esse ano. Né? Olha que não é pouca gente presa, para ter 500 mil pessoas. Não é? Eu não estou falando de cadeia pública, estou falando de penitenciária mesmo. Tá? Então, é coisa pequenas, médias, grandes. Então, talvez a sociedade brasileira tenha que rever de que forma nós vamos tratar os ladrões. Né? Se é pelo cárcere, pela ressocialização, pelo monitoramento, etc. Nós estamos falando de... Olhem lá. A taxa da massa. Média de crescimento de 5 a 10. 8. 40 mil pessoas ano. Então, por mais que se construa unidade prisional, vai dar conta. Vai dar conta. É um ótimo negócio. Aliás, quem estiver pensando, não é advogar no crime, porque isso sempre foi. Construir presídio. Né? É um negócio que está dando um lucro danado no Brasil, porque olha o que se constrói. Olhem lá, taxa vaga. Nós só conseguimos construir 20 mil. Portanto, o gap vai existir sempre. Qual que é a nossa meta lá? Não crescer. Não crescer. Não dá para diminuir. É deixar nos 500. Entendeu? Porque se a gente crescer, não há dinheiro que chegue. O custo da construção da vaga. Da vaga, quando eu falo, é com tudo pronto. Aquela, como diz no jargão de cadeia, a pedra. Né? Sabem que o beliche é pedra que chama. Tem a praia que dorme no chão e tem a pedra quem dorme no beliche. Depende, né? Tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Depende de um monte de coisa. Isso eu não vou falar aqui. Depende de poder, depende do crime que praticou, depende da facção, depende de uma série de coisas. Mas o fato é que isso existe. Cada vaga
de pedra, do beliche, não do chão, tá? Custa R$35 mil em média. É isso que custa uma vaga. Porque você tem que fazer terraplanagem, você tem que fazer o tratamento do resíduo, porque o pessoal do MP mete ação civil pública, né? Você tem que achar lugar para fazer. Quem quer uma unidade prisional ao lado da tua casa, levanta a mão aqui. E todo mundo quer que as injustiças acabem, né? Então, olha como é difícil construir unidade. Ninguém quer ter uma unidade prisional não a um raio. Você não quer falar para um amigo seu, olha, vai lá em casa. Né? Primeiro posto, segundo presídio, não dá, ninguém fala, porque você não quer. Entendeu? Olha, cruza ali, faz a esquina do presídio e vai... Não é, não queremos. Nós estamos convencendo os estados... Está muito chato o que eu estou falando? Não, paro. Posso continuar? Porque meu tempo já está quase indo. Você chega para os estados, ninguém quer construir unidade prisional. Hoje o argumento que nós usamos para os estados, falar, os estados não, os estados têm para os municípios. Seu prefeito, tem uma cadeia, uma unidade prisional. Quando eu falo cadeia, eu estou falando gênero, tá? Ter um presídio na sua cidade, você tem um aumento, um incremento da arrecadação do ICMS, a depender do tamanho da cidade, de 20%. Catanduva esqueceu 15%. Porque você vai ter tudo ali. A construção, tem os familiares que vão comprar a comida, lá, o jumbo, né, que o pessoal fala, o carcereiro que vai morar lá, a gasolina. Isso gera economia para a nossa infelicidade, como sociedade, mas para a felicidade dos administradores. É por essa razão que em Bauru tem mais de 10 unidades. Avaré tem um monte. Bernardes tem um monte, porque os prefeitos não tinham... Né? E você tem emprego, indiretamente, porque a comida, a roupa, a lavanderia, tudo isso tem. Olha como eu estou... Meu olhar hoje não é só de querer colocar na cadeia. Né? Porque eu tinha essa visão. Hoje, não é que eu não queira. Tem quem tem que ir. Mas não dá para ficar desse jeito. O Brasil ele vai falir se nós só gastarmos dinheiro com cadeia. E a gente fica pensando que as universidades públicas, né? A gente não tem universidade pública para toda a população. E para preso tem que ter. Porque você não pode terceirizar. Né? Quando a gente terceiriza para grupo de extermínio, para matador, para milícia. E a solução deles, professor Nuno, é uma solução rápida. Eles apuram, acusam, julgam e executam uma pena que não tem no Brasil. Porque se nós também não tivermos um direito penal coerente dentro da sua lógica, é isso que acontece. Nas sociedades onde você não tem sistema de justiça criminal, você tem justiça privada, é a pior de todas. Olha o dilema que nós vivemos. Então tem que ter, porque a sociedade lincha quando você não acusa. Isso é um fato. Isso é fato. Na Bahia, em São Paulo, em todos os lugares. Então tem que ter, é um mal necessário. Agora, como vamos devolver? E aí entra a questão do monitoramento. Olha lá. Manutenção do status quo. Nós temos que construir por volta de 40 mil vagas ano. Qual que é o investimento? 1,4 bi. São Paulo, ano passado, fechou com nós temos orçamento, esse ano, para 1 bi e 800 mil no estado de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária, o DEPEN tem 90 mil. Olha, nós temos 5% do que São Paulo tem. Nós formulamos política penitenciária. Né? Se não fosse o Pronas investir dinheiro na construção, é isso. São Paulo hoje, quem lê o orçamento do Estado de São Paulo aprovado agora, no comecinho do ano, 1 bi e 800 mil. A Fundação Casa, quase 1 bi. Olha para onde está indo uma parte grande do nosso dinheiro. Né? Para manter o sistema de encarceramento. Não é? E tem que gastar mesmo. Se você quer dar dignidade para o preso. Se quer ver a sociedade segura. É um dinheiro que nós vamos ter que pagar sempre. Para sempre. Tá bíblico. É bíblico, né? Perguntaram para Cristo. Você tem mostrado a moeda, né? Do César. Não, dá a César o que é de César. Né? Dá a Deus o que é de Deus. Isso nós temos que dar para César mesmo. Porque se a sociedade quer ter segurança para poder construir o seu comércio, suas atividades normais, para que os dons sejam efetivados, nós temos que gastar com isso. Só que nós achamos que a sociedade brasileira paga muito por um produto que não é bom. Nós temos que pagar, mas temos que pagar de forma inteligente. Olha lá, o novo cenário, 9,6 bi até 2014. A razão de 1,6 dólar, né? É dinheiro a toda a vida. Melhor
se gastássemos em escolas, na melhoria das estradas para a economia girar. Talvez por isso que eu não consigo orçamento para o DEPEN. Porque eles querem que... Só que demora um tempo antes de melhorar a qualidade de vida do povo e reduzir a criminalidade. Não é? A gente já viu a base legal, que se restringe àquelas hipóteses que não desencarcera, né? Trata de vigilância indireta, que é o dispositivo eletrônico, e o GPS. Eu estou convencido que o GPS, embora tenha sido prematura a compra, porque nós estamos estudando o modelo português lá no DEPEN, e entendemos que é uma solução muito boa para alguns lugares do Brasil que se aproximam da geografia portuguesa, que se aproximam da realidade portuguesa, mas nós também já temos hoje tecnologia, isso é de empresa, não é isso? Mas nós temos tecnologia hoje, lamento fazer esse paralelo, longe de fazê-lo, mas nós temos hoje o sistema de rastreamento de carro, que tem um custo de R$ 54,00 o mês. Então nós temos que aproximar os seus R$600, 800 do preço, para os 50 do carro. Não quero coisificar a pessoa presa, mas se ela tem um equipamento que é por GPS, a gente podia fazer uma média, né? Respeitando a dignidade dessa pessoa e tentar chegar... nós estamos pensando nisso. Agora, o fato... Cadê o equipamento, meu querido? Posso ver? Oi! Botou, mas... Tá preso. Ficou preso. Há quem diga que... Há quem diga... É que você não veio da cadeia, você veio da tua casa, né? Já não estou gostando. O paradigma né, para nós é horrível. Né? Mas para quem está lá dentro com 50 pessoas numa unidade prisional, meu Deus. Enfim, é o melhor dos mundos. De lá na frente, agora, a tecnologia no mundo, já estou falando em relógio, falando em equipamentos menores, mas que tem que estar vinculados ao corpo. Isso. Depois você pergunta para ele, viu? Deixa eu falar primeiro, viu? Senão eu perco a minha oportunidade aqui. Olha lá. Qual que são as perspectivas? E agora vem o PL que está acima, o 4208. Evitar o encarceramento precoce e suas consequências, diminuir o inchaço do sistema penitenciário, viabilizar a efetividade das ações do Estado e potencializar o retorno ao convívio social e preservar o núcleo familiar. Hoje vocês viram o professor Nuno falando disso. É essa a nossa perspectiva. Só que ainda não dá dentro desse sistema, dessa legislação que nós temos. Ainda não dá. Então, o nosso esforço é enviar um outro, talvez com moção, aí vocês editam essa parte, talvez com moção daqui, a gente possa dizer, olha, a OAB de São Paulo pede que outro projeto de lei seja apresentado, ou a sua comissão, porque não dá mais para derrubar o veto, nós chegamos atrasados lá, mas que seja repensado um projeto de lei para que aquelas hipóteses vetadas possam ser novamente debatidas no Congresso Nacional, de forma a ter base jurídica para a gente pensar, assim, no que nós chamamos de colmeia, tá? Que é a Coordenadoria Local de Monitoramento Eletrônico, exemplo do que nós temos lá em Portugal. Então, peço isso, peço ajuda, eu tenho falado bastante, mas estão falando que, Rossini, você é o chato do monitoramento, mas eu tenho que ter apoio lá para que nós possamos voltar a discutir, porque hoje a diretoria do DEPEN não tem o mesmo olhar que tinha, hoje o CNPCP não tem o mesmo olhar que tinha, hoje o ministro da Justiça não tem o mesmo olhar que tinha, e a presidenta não tem o mesmo olhar que se tinha com relação a isso. Lula nunca falou de crime organizado, embora tenha feito algumas coisas nesse sentido. No discurso da presidenta, o combate ao crime organizado, a redução do uso de crack, foi colocado. Ou seja, o direito penal entrou no discurso de um presidente, de uma presidenta da República. Ou seja, o momento é agora. Como fazer é o desejo. Então, para combater bem o crime organizado, nós temos que diminuir custo com aqueles presos que poderiam estar na rua e não estão. Né? Nós queremos encarcerar? Sim. Quem merece ser encarcerado. Cara que comanda crime organizado, que se corrompe ou que corrompe os outros, esse tem que sair do convívio social. E eu não tenho medo de dizer. Acho que porque todo mundo acha isso também. A mesa acha. Agora, o sujeito que deveria estar na rua e não está, isso é o pior dos mundos. Isso é o pior. Você cria uma expectativa de progressão de regime que não vem. E os mutirões que nós vemos não podem ser tidos e vistos como mentirões. Tem que ser mutirões de fato.
né? Os advogados, os promotores, os juízes têm que trabalhar imbuídos no desejo de que, né? Não é aquela coisa de babar sangue, falar, eu não solto porque eu não solto. Olhem só o que tem no sistema penal do Brasil pelo Infopem. Hoje, 70 mil pessoas no semiaberto. Hoje. E como, então, nós já poderíamos estar usando a tornozeleira nesses, desde que nós tivéssemos condições de fazê-lo, não é? Temos que criar uma solução, sendo 64 mil homens e 4 mil mulheres. Regime aberto. Essa conta não está certa. Os estados não nos alimentam com as informações de PAD. Muita PAD sequer sai carta de guia. Lamento dizer. Né? Não sai, não vai nem para a VEC. Fica lá no cartório, porque o cartório não quer fazer. Mas nós temos aí a ordem de 70 mais 19. Mas nós temos 500 outras mil pessoas presas. Não chega a 100 mil aqui. Porque nós temos também uma população... Mas isso é no federal, tá? Olha como o sistema federal não é o sistema penitenciário federal, é da Justiça Federal. São pessoas condenadas lá na Justiça Federal, tá? Então, ao todo, juntados, somados, os estaduais e os federais, 71.626 semiaberto, 19.572 no aberto, tá? Juntando tanto estadual quanto federal. Não é nada se comparado com a população inteira de 500 mil pessoas. É muito pouco. Qual que é a situação do monitoramento? Alguém já falou isso hoje ou não? Posso falar? Como é que está o monitoramento eletrônico nos estados? E eu não culpo os estados. Não quero fazer um libelo aqui, não acusatório, mas fazer a defesa, o contra-libelo, a contrariedade do libelo, se bem que caiu no rito do Júnior, não tem mais libelo, né? Os estados, eles têm que ter a clareza da legislação e a clareza da regulamentação para poder investir. É simples. Como é que você vai fazer uma licitação se você não sabe o modelo? Você fala, é só para semiaberto? Que vantagem, Maria Léa? Eu só vou gastar mais e vou continuar tendo que ter o custo do preço no sistema. É simples para o gestor. Eu penso assim hoje. Olha, eu vou investir 10, 100 milhões de reais na compra de vamos comprar em escala para Brasil. Vamos comprar em escala para Brasil, certo? Que é consideravelmente grande. Mas vamos comprar 100 mil tornozeleiras e doar para os estados. Os estados não vão querer. Por quê? Porque eles não sabem como é que vai ser. O controle, quem é que vai fazer, como é que os relatórios virão, qual que é a lógica do sistema, quanto que uma peça dessa dura, quando que essa tecnologia vai ficar obsoleta e 100 mil tornozeleiras não vão ser nada daqui a um ano, sabendo que a tecnologia muda a cada 7, 8 meses. Não é verdade? As empresas, a gente compra a tornozeleira ou a gente aluga a tornozeleira? Não é? É uma questão a se pensar como gestor, como administrador. Por isso que não deu certo, professor. E os estados que saíram na frente compraram quanto? O senhor falou o número aqui. 1.000. 4.500. Para 178 mil pessoas. E eu não tiro a razão, porque como gestor, você olha do outro lado. Você pode ser acusado por improbidade por ter comprado uma tecnologia ultrapassada. Então você não compra, você não faz, você não age como gestor, como administrador público. E aí você ouve a crítica acertada. Então, por conta de uma lei que é paradoxal, para não dizer outro adjetivo aqui. Então, o que está acontecendo? Quem instalou efetivamente, como política pública, São Paulo, em processo de licitação, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia. Testes concluídos em implantação e estudo. Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Em teste, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Em estudo, Acre, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sem previsão de implantação. Alagoas, Amapá, Amazonas e Sergipe. Eu tenho certeza que se eu voltar daqui, hoje está falando que eu queria voltar, né? Fazendo um convite, né? Obrigado, então. Eu tenho certeza que com a aprovação da lei... O novo debate. Olha, eu te chamo ao debate. Quarta-feira que vem, semana que vem, muda
Como é que vem na nova lei, professor? Cautelares, monitoramento eletrônico, ponto, mais nada. Tudo regulamentação. Tudo, então tá bom. Aí esse quadro muda. Aí esse quadro vai mudar fortemente, porque aí nós vamos ter a opção de desencarcerar. Aí compensa investir num produto para você economizar no outro. Em vez de gastar 1.500 lá com o preso só no custeio você gasta 600. Caro, viu? Numa empresa que cobra caro, porque abriu uma licitação em Rondônia, R$680, tá caro, a gente acha que tá caro, porque ainda você tem, não tem a concorrência, você tem pouca gente, não sei se eu estou falando a verdade, mas pelo que, essa tecnologia ainda não está, assim, sendo de fácil acesso para todos os estados. Mas, de qualquer modo, tenho certeza que é um bom negócio continuar nessa linha, porque até aumentar a pesquisa. E o Colmeia, o que é o Colmeia? Nós acreditamos que virá outro dispositivo legal com o nosso esforço para que o monitoramento seja lá na frente na ressocialização. Substitua, sim, a custódia, que o semiaberto não seja como é hoje, certo? Que para aberto também não compensa, porque se aberto a pessoa já está na rua, que o semiaberto seja cumprido com monitoramento, e o sujeito não tenha que voltar para o cárcere e continue em liberdade, ok? Né? E sempre lembrando que se a gente conseguir para o preso provisório ou monitoramento eletrônico, ele provavelmente nunca será encarcerado. Não será encarcerado. E nós temos uma questão interessante a discutir aqui, professores. Já me avancei muito, já estou até tomando cartão azul. Porque azul você tem que ficar um pouco quieto. É a questão de você também controlar este preso provisório. Provavelmente vai ser uma ferramenta para alcançar a não reiteração criminosa. Isso é um fato. Olha, o sujeito está preso num roubo tentado. Ele vai pegar 2, 3 anos de cadeia. O juiz vai dar semiaberto. Podendo semiaberto, isso é a lógica que eu estou, né? É o feijão com arroz. Ou consumado, 5 e 4 no semiaberto. Os juízes não dão semiaberto, só dão fechado, porque não tem, como eu disse aqui, opção. Então mete 5 e 4 no fechado. Progride com 1 ano e 10, está na rua. É isso? É a conta. Certo? 10 ou 1 ano e 10. É isso aí. O juiz vai dar semiaberto, porque ele vai ter certeza, se o juiz tiver um pouquinho de coragem, se os advogados brigarem aí no TJ, né, não volta para o cárcere. Ele sai deixa de ser preso, todo o processo, ele é preso provisório, ele se mantém com a tornozeleira, não vai delinquir, porque se ele destruir a tornozeleira, é artigo 160, não é falta grave só, porque a lei fala lá, e a lei esqueceu desse detalhe. Falei ontem para a TV Justiça. É falta grave, vai fazer o processo de apuração da falta. Não é por aí que eu iria como promotor. Eu iria direto no flagrante, ou melhor, na denúncia pelo dano qualificado. Artigo 163, inciso 2º, destruir o objeto do Estado. Eu denunciei tanta gente que destruiu cadeia, por que eu não vou denunciar o cara que destruiu a tornozeleira? Que não é direito subjetivo dele. Direito subjetivo dele é fugir, mas não de destruir o patrimônio do Estado. Ele é denunciado pelo dano, ele já regride, ou seja, já é motivo para o juiz revogar o benefício. Na hora. Por quê? Porque a prática de novo crime, você não cumpre a condição da liberdade provisória, da revogação da prisão preventiva. Ou seja, esta sujeita, para não ser só, né, de um lado, ele vai ter muita cautela na reincidência, vai impactar diretamente na questão da redução da criminalidade. É inteligente colocar isso por esse aspecto também. Não é só para tirar do cárcere. Imagine se o cara está com uma tornozeleira dessa, alguém convida para ele fazer um novo assalto. Aliás, vai ser fácil apurar, né? Você está tudo com GPS, teve um assalto numa joalheria no shopping. O caboclo estava lá, a tornozeleira piscando lá. O sinal, vamos nesse cara para fazer a investigação. Seria óbvio, se não fosse o lulante. Tá? Então, também nesse aspecto interessa ao Estado, porque você tem um fator de controle social extremamente rigoroso, exatamente para as pessoas que merecem ter um rigor maior na fiscalização. Acho que com isso a gente meio que vai se encaminhando para o fim, dizendo que o Colmeia é cópia adaptada do sistema português. Tá?
Só que nós estamos tentando um incremento. Como somos república federativa, como nós temos ministérios na esplanada lá, nós queremos trazer essa transversalidade que vocês têm em Portugal, e foi dito aqui bastante hoje, mas com as características do nosso país. Do nosso país. Né? Trazendo a família para dentro quando nós tivermos, porque comer ainda não dá, no nosso olhar, ainda não dá. Certo? Para o Brasil, se não mudar a lei. Dá para preso provisório e só, para desencarcerar. Para fins de desencarceramento. E o Colmeia é a cópia adaptada do sistema português, que nós entendemos que, por conta de toda essa proximidade histórica, ideológica, enfim, de estrutura jurídica, né, do direito romano-germânico, né, as fontes, né, do direito napoleônico, que nós somos escravos da lei, não temos, a despeito do Brasil ter a súmula vinculante, agora o Brasil também tem jurisprudência como fonte de direito, né, diferente do que acontecia até 2004, com a emenda 45, nós temos que ir, e por isso que nós vamos de novo lá, para saber se nesse tempo do ano passado para cá, nós veremos alguma outra solução. E aqui aguardo, e espero, e provoco, instigo, que a casa faça uma reflexão e peço que também provoquem, né, o CNPCP, provoquem o Ministério da Justiça, a Secretaria de Assuntos Legislativos, procurem o seu deputado, os deputados que são advogados, para voltar a debater essa questão, para dar efetividade. Porque eu tenho certeza que se a sociedade brasileira perceber que monitoramento eletrônico é bom para o preso provisório, ele vai ter a certeza de que vai ser bom também para o preso que está em regime semiaberto. De forma que nós não precisaremos construir nenhuma vaga a mais nos próximos anos. É o sonho. A gente tem que melhorar o sistema, e não só ampliar, sabe, até quando? Desbragadamente, para depois destruir. Né? Né? Não é essa a lógica de bom gasto público. Olha, eu acho que eu invadi, toda vez que eu venho aqui parece que baixa um negócio em mim. Né? Não estou liberal, não deixo de pensar que tem cara aqui para a cadeia mesmo, etc. Agora, tem que ter a cadeia com dignidade. É essa a lógica. Até porque... É isso aí, é mesmo. Nós usamos o nome Colmeia porque tem a ver com abelha, com a ver com construção, isso é um nome bonito, né? E nós conseguimos, agora digo aqui, e peço que nos apoie quem puder apoiar, nós, como não temos orçamento, professor, nós não temos dinheiro previsto para isso, nós fomos no PAC. Olha como Portugal nos ensinou, não é quem foi para Portugal perdeu lugar, não. Quem foi para Portugal ganhou lugar, né? Rompendo com aquele ditado. O projeto que o seu amigo Cabana e seu amigo Mariatti levaram para a Casa Civil, a presidenta viu esse projeto, ele tem um olhar de ressocialização na sua essência. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, para a redução da pobreza, da miséria. Ora, foi esse argumento que nós usamos. Ora, o preso é o quê, em regra? Pobre. É a população mais vulnerável que tem. Se não era pobre, fica pobre enquanto está no cárcere. Família paupérrima. Mulher sofrendo com cárcere junto. Agachando 3 vezes em cima do espelho. E assim vai. Não temos scanner em nenhuma unidade estadual. Ou se tem, eu não sei, peço desculpas aqui. Mas, né, a família sofre junto. Então, olhando com essa sensibilidade de que o preso é pobre, né, a gente pediu verba do PAC para a criação desse sistema de monitoração eletrônica, monitoramento eletrônico, com ressocialização. Tanto que nós destinamos, esse estudo foi feito pela Diretoria de Política Penitenciária, dentro do DPEM, e não pela engenharia. O olhar foi de ressocialização, e não de um olhar meramente construtivo de uma solução, como fosse outra solução. É essa a fala que eu queria deixar para vocês. Eu ia colocar o meu e-mail aqui, para dar utilidade. Acho que eu vou colocar o e-mail aqui. Será que eu consigo, gente? augusto.rossini@mj.gov.br. Quem quiser mais informações, né, a gente manda por e-mail. Sempre lembrando que o DPEM está aberto, a Sociedade Brasileira, nosso site está lá, né, nós temos toda a forma de contato, e
esperamos as contribuições devidas. Vocês podem... Queria só dizer uma coisa, por incrível que pareça. As pessoas procuram um pouco pelo sistema federal, Justiça, né? O Ministério da Justiça. Nós lemos tudo que chega lá, como ideia. Nós somos ávidos e chega muito pouco pelo que poderia chegar. Muitas vezes nós estamos esperando uma ideia genial que a pessoa tem e que não chega por falta de diálogo, desse diálogo que tem que ter com a nação brasileira. E com isso eu encerro a minha fala, agradecendo a todos e todas que tiveram a paciência de me ouvir, a casa que me acolhe de novo, né? E daqui 9 anos vai ter que me devolver o número do OAB, né? Porque eu vou voltar para a banca de advocacia numa concorrência desleal, né? E queria deixar aqui ao presidente Durso, a toda a equipe dele e ao Estado de São Paulo, né, o meu agradecimento e meu carinho. O DPEM está se esforçando muito para cumprir a missão que a lei lhe defere. Muito obrigado.